O dia a dia da operação de equipamentos na indústria, principalmente equipamentos de utilidade industrial, eles exigem muito, muito da operação. Eles exigem uma dinâmica muito aplicada, uma certa dedicação para garantia de que os equipamentos estão operando bem e, principalmente, exigem a atuação, a atividade direta em alguns equipamentos pelo operador. Um desses equipamentos que demandam uma certa atenção da operação, principalmente para a caldeira, para geração de vapor, é a válvula de alívio da caldeira, ou a válvula de segurança, ou PSV, como é conhecido no meio. É muito conhecido por PSV também. Eu sou Ezequias, aqui da ProBurner Combustão, e vamos falar sobre como se deve fazer a manobra nas válvulas de segurança das caldeiras de uma maneira segura, prática e não traga riscos nem para a operação, para o operador que está participando dessa atividade, e também para o equipamento, que é um equipamento de segurança que, quando for exigido, ele tem que cumprir a função dele muito bem, que é garantir a segurança, principalmente das pessoas que estiverem à volta ou envolvida com atividade relacionadas a esse equipamento. Nós podemos citar, assim, de início, que a NR13, que é a norma brasileira que rege e gerencia tudo voltado para vasos de pressão, caldeiras, tanques. No caso da caldeira, a NR13 ela não exige que se faça uma atividade diária ou alguma atividade por turno nas válvulas de alívio da caldeira. A NR13 ela diz que para uma caldeira que trabalha sem água tratada, ou que trabalhe com a água que não tenha tratamento, ela indica que se deve fazer ao menos uma vez ao mês uma manipulação ali da válvula de segurança. O operador vai com a mão mesmo, ele abre essa válvula de segurança para garantir principalmente que não tenha incrustação ou oxidação ou algum tipo de travamento indesejado por conta da dureza dessa água na sede da válvula, o que de alguma forma poderia influenciar essa válvula a ficar travada ou a se travar quando ela tivesse alguma sobrepressão no equipamento, na caldeira, e ela tivesse que se abrir. Mas por que então que se faz geralmente manobras diárias na válvula? Por que se abre uma vez por turno ou uma vez por dia essa válvula? Quem diz essa sequência ou a quantidade de abertura que nós vamos fazer na válvula de forma manual é o próprio manual do fabricante. Ele indica qual é a forma saudável de garantir que essa válvula vai estar sempre funcionando. Então, no manual do fabricante, nós temos lá a indicação de quantas vezes eu devo fazer essa manobra manual por dia, ou por turno, ou por semana. Então, não tem como, tem que ler o manual do fabricante. Só lá que nós vamos ter essa indicação correta de quantas vezes nós temos que abrir a válvula para garantir integridade, garantir segurança, garantir que nós não vamos também danificar os componentes internos da válvula, tá bom? A NR13 ela é bem tranquila nesse ponto, ela não exige quantas vezes se faz por dia. E sabendo disso, sabendo da norma, como que nós vamos fazer essa atividade na válvula de segurança por turno, ou quando tiver que fazer? O primeiro passo para a operação ou para o operador que vai estar fazendo essa atividade é fazer uma checagem visual mesmo, nada muito sofisticado não. Faz uma checagem visual da estrutura da válvula antes de ir atuar nela. Então você vai verificar aí se tem vazamento na conexão da válvula com a caldeira, se for uma conexão roscada, se há vazamento nessa conexão roscada, se for uma conexão com flange, a mesma coisa. Se tiver algum vazamento, algum sopro, alguma fuga de vapor, não se faz a atividade. O ideal é abrir um chamado para manutenção ou para trocar a junta, no caso de ser uma conexão flangeada, ou trocar o véio da rosca aí se for uma conexão rosqueada, ou até trocar o próprio equipamento, tá?
Então, se faz esse cheque, se faz também a verificação se nós temos acúmulo de condensado na tubulação de saída da válvula de segurança. Se verifica também se essa válvula está dando passagem de vapor da caldeira para a saída dela. Não pode, a válvula tem que estar estanque. Então, são inspeções primárias aí que se deve ser feita sempre com critério. Depois de feitas essas checagens e tendo-se em conta que está tudo ok, se não tiver ok, vai para manutenção, não faz mais nada, é manutenção, tá? Mas se tiver tudo ok nesse ponto, nós vamos para o próximo ponto, que é a abertura da válvula. Como que eu devo fazer isso? Sempre que for fazer a abertura de válvula, lembra de estar utilizando o EPI, tá? Se essa atividade for em uma plataforma ou numa escada, cinto de segurança também, que também é um EPI, né? E a atitude ela é simples, é bem tranquila. Primeiro, se posiciona de uma forma segura para a operação e de uma forma que, depois de terminar a atividade, você consegue sair fácil do setor, da área, do ambiente que você está com essa válvula, tá manipulando essa válvula. Na válvula, nunca se ponha em cima da válvula, nunca projeta teu corpo em cima da válvula. A válvula está na minha frente, eu tenho que ficar sempre de lado, sempre de lado. A válvula, eu poderia colocar uma válvula aqui, mas eu não tenho esse nível de sabedoria em vídeo ainda, mas se posiciona de lado da válvula para puxar a haste de acionamento ou manopla da válvula, sempre de lado. E de uma forma também que o seu membro, o seu braço, vai fazer o movimento de abertura da válvula e você saia depois, você devolva a manopla da válvula na posição inicial e saia do ambiente de uma forma tranquila. Por quanto tempo essa válvula tem que ficar aberta? É o mínimo possível. Eu indico 1 segundo. É polêmico, mas eu indico 1 segundo. Puxou a manopla da válvula, sentiu o vapor passando pela válvula, ouviu o vapor saindo, e viu também o vapor saindo, devolve, nada de soltar, tá? Não é soltar, não. Você devolve a manopla da válvula para a posição dela de uma forma segura, sempre tranquila, tá? Sempre com bastante critério. E por que 1 segundo? É suficiente. É o tempo suficiente para que o vapor que está dentro da caldeira, tire incrustações ou oxidação que tiver na sede da válvula. Um ponto importantíssimo a se lembrar em toda manobra de válvula é a regra dos 75%. Para ser mais fácil para eu pensar, eu uso a regra dos 75%. Um exemplo. Se a pressão de abertura da válvula é 10 kg-força, não se deve manipular essa válvula se a pressão da caldeira está aí abaixo de 7,5 kg, sempre acima desses 75% da pressão de trabalho da válvula. Manipular a válvula na pressão muito baixa vai acabar levando vapor muito condensado para a sede da válvula e é muito provável que vá ter algum risco, algum arranhão, algum dano na sede da válvula e é provável que a hora que voltar a válvula para a posição, soltar a manopla, devolver a manopla, é provável que vai ter algum dano na sede e aí vai ter vazamento de vapor. A válvula ela tem que ficar estanque. Então sempre lembra da regra dos 75%. Se a pressão de trabalho minha no momento não está 75% da pressão de abertura da válvula, não se manobra, tá bom? Sempre com critério, sempre com calma e sempre concentrado. Sempre usando os EPIs, afinal de contas, a casa de utilidades, principalmente casa de caldeiras, é um lugar muito quente, é um lugar muito barulhento, é um lugar que exige cuidado conosco, com a pessoa que está no local. Então, utiliza sempre EPI, sempre de forma bem tranquila na hora de operar o equipamento, tá bom? Para encerrar o nosso tema de hoje, um detalhe importante é que toda atividade relacionada tanto à caldeira quanto à válvula tem que ser documentada. Não precisa de nada sofisticado, pode ser no caderno de anotações diárias da caldeira,
mas indica lá que foi feito a atividade, se possível, como foi feita, e tem que colocar as anomalias ou a não anomalia que houve. Se está tudo ok com o equipamento, ainda assim se anota. Fala para o próximo operador, para quem vai herdar o turno, que está tudo ok com o equipamento, que foi testado e está tudo bem. Se teve algum problema, anota também para quem herdar o turno saber que tem uma anomalia com o equipamento ou uma não conformidade e passar esse dado para frente, procurar um setor de compras ou engenharia ou a própria manutenção para resolver o problema. Tem que ser muito bem documentado, tá? É pouco usual, é muito pouco comum se ter procedimento no local de como realizar essas atividades. E deveria. Então, tenha o procedimento ele não tem que estar na cabeça, na tua cabeça, nenhum operador é obrigado, ninguém na verdade é obrigado a saber de cor o procedimento do equipamento, mas o ideal é que se tenha ele sempre à mão para se ser utilizado quando for necessário. Então, tenha um procedimento claro de como vai ser executada essa atividade ou como deve ser executada essa atividade. Eu acredito que seja isso. Para encerrar, nós temos aqui na ProBurner um procedimento de operação diária dessas válvulas. Eu vou deixar de alguma forma junto com esse vídeo ou na descrição, ou quem quiser pode me mandar mensagens também. Eu compartilho tranquilamente o procedimento que nós temos aqui para esse tipo de atividade. Aí você pode incrementar o procedimento, ou você pode tirar o que for desnecessário. Adeque o procedimento de acordo com a tua operação, seguindo todos os parâmetros de segurança, tá bom? A válvula de segurança é um equipamento que está lá que está no equipamento para te ajudar. Ela não é um vilão, ela não é um algoz, ela não é algo que está ali para te prejudicar. Muito pelo contrário, ela está para te ajudar, te proteger e precisa de cuidado, precisa de um certo carinho. Então, sempre com critério, com calma, sempre concentrado na atividade, vai lá e faz a tal manobra de válvula de acordo com o manual do fabricante, sempre de acordo com o manual do fabricante. Leia o manual e faça isso da forma mais segura possível e da forma mais assertiva possível, tá bom? Tem diversos temas para nós falarmos sobre válvula de segurança, vamos falando sobre eles ao longo do tempo. Se teve algum específico que você precisa de saber alguma coisa sobre, me comunica. Comunica aqui com a gente que a gente vai ter um prazer absurdo, um prazer enorme em responder e conversar sobre, tá bom? É isso. Passe bem e tchau.